Redação de volta pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Na cidade de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, uma cartilha com orientações sobre hábitos alimentares causou uma grande polêmica. E nessas histórias, os personagens que estão acima do peso se comparam, por exemplo, a um botijão de gás e não conseguem também se olhar no espelho, por exemplo, dentre outras coisas. A nossa equipe foi até essa escola e conversou com alguns pais para saber o que eles acharam dessa polêmica envolvendo a cartilha. Não encontrei problema nenhum, não vi dificuldade nenhuma na cartilha, inclusive até o que eles queriam realmente passar, foi passado. A criança vai olhar no material e ela pode deduzir ou observar aquele material e realmente levar para as outras crianças em forma de brincadeira. Acaba trazendo uma conotação errada, né? Muitas vezes para a criança, tendo ela algumas vezes a autoestima já baixa, às vezes afetada pela questão da imagem, da aparência dela. E com a questão da cartilha, muitas vezes os coleguinhas da sala acabam olhando para a criança e fazendo uma piadinha de mau gosto, gerando algum comentário entre elas, que acaba assim gerando um bullying entre elas. Pois é, a gente pegou aí alguém que achou normal, alguém que achou um pouco agressivo. Polêmicas à parte aí entre pais, alunos e tudo mais. O que vocês acharam dessa abordagem da cartilha tratando da obesidade ou do sobrepeso com as crianças? Veja, aí é que está o ponto, né? O que você falou. O problema existe, a obesidade infantil é um problema e precisa ser alertado, né? Então, ao criar essa cartilha no formato história em quadrinhos, eles queriam falar, a prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, eu acredito, queria falar com as crianças. E aí que eu acho que pode estar o ponto que é sensível. Porque como é que a criança ela vai começar a perceber que essa situação que ela vive é ruim? Né? Então, tipo, a obesidade infantil faz mal para a saúde da criança, uma série de coisas. A forma como você aborda é que pode dar resultado ou não. Nesse caso, e aí que eu acho que talvez esteja o erro do processo. A criança que ela está acima do peso, ela vai sofrer bullying por isso, por conta com os amigos? Pode ser que aconteça. Então, quando a cartilha faz parte desse bullying, vamos dizer assim, usando expressões que outras crianças usariam para poder fazer essa criança que está acima do peso virar motivo de chacota, isso acaba sendo negativo. Então, veja, tem gente que pode olhar para isso e falar assim, mas não está falando nada diferente do que a criança pode acabar não ouvindo na escola. Mas existe uma diferença entre ela ouvir isso de alguém que não deveria estar fazendo isso e ouvir essa mesma expressão, essa comparação de alguém que deveria estar alertando ela sobre o problema da obesidade infantil de uma outra maneira. Você pode falar para uma criança assim, olha, não é legal você estar acima do peso, porque às vezes você não vai conseguir poder fazer os exercícios físicos na intensidade que você gostaria, por exemplo, ou você tem algumas atividades que você poderia se desenvolver melhor e não vai conseguir porque está acima do peso, ou de repente você pode ter até problemas de saúde por conta disso, tal. Você ir por uma abordagem que não precisa você falar assim, olha, você você está acima do peso, e isso é ruim porque você parece um botijão de gás. O que você está apontando para mim? Eu estou apontando que você está do meu lado, mas poderia ser para qualquer um. Você simulou só uma conversinha, então, tipo, a gente entendeu. Você está acima do peso, então isso é ruim porque você parece um botijão de gás, porque você está com um visual... Então, isso é o bullying que vai acontecer, é o bullying, né? que alguém pode acabar fazendo, e é ruim. O que a cartilha tentou fazer, eu não vi a cartilha inteira, a gente não Só viu a vimos cartilha trechos, toda, a gente né? viu trechos da cartilha. Mas pelo que a gente entendeu, a cartilha mostra uma personagenzinha, a Alice, que estava tendo um sonho. Na verdade, era o pesadelo. O pesadelo dela é que ela ficou gorda. E aí, estando gorda, ela se via e dizia, poxa, estou parecendo um botijão. E aí ela se olha no espelho e ela se assusta. E aí o espelho, né, o espelho, como o espelho da Cinderela, diz para ela, olha, não se assuste, é ser você mesma, é que você está um pouco diferente agora. Então ela tenta fugir do sonho e vai passar pela porta, é uma porta pequenininha, ela fala, eu não vou passar pela porta. Então, em resumo, foi isso. A cartilha está dizendo o que você disse, né? Só que a forma de dizer é que pode ser ruim, pode ser mal interpretado, como pode não ter sido. A gente viu aí, a gente foi à escola e os pais de alunos que receberam a cartilha, que viram a cartilha, alguns diziam que não vi nada demais, outros acharam algo ruim.
Então, mas aí vem daquela coisa da sensibilidade, às vezes, né? Da sensibilidade do professor que aplicou isso. Foi uma professora só, então não foi assim, uma cartilha distribuída Para pela toda a rede. Não, uma professora estava dando uma aula de educação física e tratando desses assuntos importantes, sobre o cuidado da alimentação, sobre a importância de fazer exercício físico, de se manter saudável, não de se manter magro, mas de se manter saudável. Era essa a abordagem da professora e tinha esse material que ela encontrou lá, ela colocou para os alunos verem aquilo. Só vale ressaltar, Hélio, que, porque assim, né, você disse, não foi uma coisa distribuída por toda a rede, foi a ação de uma professora numa matéria específica ali na sala de aula. Mas a prefeitura municipal, né, São José dos Campos, entendeu que não foi muito legal a atitude e já recolheu o material. Numa nota oficial, eles deixaram claro isso. Sim. Não começou a ser usado por todo mundo, né? Usou especificamente nessa E escola, já deu foi algo polêmica. que estava Não, aí também foi um guardado em material algum que lugar. provavelmente houve ali, algumas pessoas devem ter elaborado aquele material, né? Imagino que não foi só um professor, isso deve ter uma pessoa que revisa, alguém que foi esse lá. material, as prefeituras elas não produzem esse tipo de coisa, né? As prefeituras compram material didático Mas teve alguém que aprovou, né? de alguma empresa Que recebeu faça isso daí, teve uma avaliação, enfim. Então, eu acho que o Leite colocou muito bem essa situação, porque a aula era realmente atentar para os cuidados com a saúde. E no caso dessa historinha, como o Hélio comentou, só vem reforçando esses estereótipos, esses rótulos que a gente coloca nas pessoas. Eu lembro que não tem muito tempo a gente discutiu aqui no Redação sobre era uma propaganda de uma academia, lembra? Lembro. Era uma frase que também tinha essa conotação. Eu acho que era, eu não lembro em qual cidade que era, mas era assim, tá cansado de ser feio e gordo? Venha para nossa academia e seja apenas feio, tipo alguma coisa assim. A memória é boa. Era alguma coisa assim. E eu lembro que a gente discutiu isso aí, porque teve muita repercussão na internet e muitos, né, levantando essa bandeira do preconceito contra os gordos. Imagina, se para um adulto já é sensível, né, ouvir isso todo dia, ter esse tipo de rótulo, ouvir esses estereótipos, essas brincadeirinhas de mau gosto, muito mais para uma criança. Como você colocou, se a criança ouve isso todo dia na escola, vem uma cartilha que reforça ainda mais, digamos assim, um produto institucional reforçando aquilo que é brincadeira entre colegas, é muito complicado. E o interessante disso tudo é a gente refletir que, igual a gente comentou aqui agora, né? Pessoas elaboraram essa cartilha, a prefeitura foi lá e comprou, e eles não compraram sem ver, né? Alguém olhou, alguém avaliou aquele conteúdo. Mas a nossa mente, ela já está tão carregada desses estereótipos, dessas coisas que a gente coloca nas pessoas, que talvez a gente perde a sensibilidade na hora de avaliar. Imagina, essas pessoas são profissionais, são educadores, e de repente deixou passar uma coisa muito importante, talvez carregado desses preconceitos que a gente carrega dentro da gente. Deixa eu chamar aqui, a gente vai ver agora uma pequena entrevista com a psicóloga e psicopedagoga, a Márcia Freire. Ela vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter ao lidar com essas situações ligadas muitas vezes à autoestima dessas crianças. Inclusive, ela é da própria cidade de São José dos Campos, então ela vai até entender, né, regionalmente se isso tem algum impacto. Enfim, vamos ouvir a Márcia. A criança, ela está num processo de formação da autoimagem, né, desse autoconceito. Então, esse tipo de informação que ela vai recebendo desse social, né, a partir do rótulo, do estigma, né, você é gordo, você é chato, você é burro, né, essa criança, nesse processo de formação desse autoconceito, ela vai pegando algumas coisas que esse social vai trazendo para ela como informação. Então, se você vive num ambiente em que você é ridicularizado o tempo todo a partir de um rótulo, de um estigma, a criança ela vai vivendo dentro do limite desse rótulo, né? E vai se percebendo só como aquela criança gordinha. Então, a nossa obrigação como educador é criar condição para o aprendizado. E criar condição para o aprendizado é dar oportunidade para que essa criança seja quem ela é e aceita do jeito que ela é. Obrigado, Márcia. Leite, você tem um comentário sobre o depoimento na dela? frase dela, eu achei curioso um detalhe aí, né? Porque ela fala assim, a criança ouve que ela é gorda, que ela é burra, que ela acho que é chata. E acho que vale a pena uma diferenciação aqui, que eu acho que é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar para não reforçar estereótipos como se isso fosse normal, a gente também tem que cuidar para a gente não começar a ver
problemas onde às vezes não tem. Então, por exemplo, é um problema se alguém falar que eu sou magro? Não. É um problema alguém ser chamado de gordo? Porque, veja, gordo e magro, supostamente, são características de uma pessoa que está abaixo do peso, uma pessoa que está acima do peso. Só que se criou um estereótipo de que a palavra gordo é algo ruim. Magro, por exemplo, você é magro. Não é ruim. Só que são adjetivos que não, supostamente, não têm um peso em si. É diferente, por exemplo, de burro e chato. Então, por exemplo, você é burra. Tipo, tem um peso negativo quando você fala isso para alguém. Você falar que uma pessoa, ela tá gorda, não, supostamente não tem um problema. É que nem muita gente que fica assim, eu não posso chamar essa pessoa de negra. Aí começa a inventar, né? Essa pessoa é de cor, Não, gente, a pessoa, tem gente que é branca, tem gente que é meio amarelada, tem gente que é negra, sabe? Então, mas também qual é a necessidade, Leite, de você estar chamando essa pessoa? Eu conheço... Mas não é uma questão de chamar a pessoa, é uma questão de dizer, tipo... pra quê? Uma característica da... Não, mas é uma característica da pessoa, tipo... Só que geralmente Suzane, você é gorda ou magra? Não, eu sou magra. Ou não, eu sou uma pessoa que tô no peso normal. Tipo, o ideal, sei lá, Sim, não vou chamar de normal. Sim, só que geralmente, quando isso é comentado, ele não vem carregado assim, desse jeito que você está colocando. Eu concordo geralmente com é com um monte de outros adjetivos. Vocês falaram botijão de gás, sei lá, não, quais poderiam ser os os outros. da intenção da não, mas palavra. O que o Leite falou está certo no sentido de que a palavra em si é só uma palavra. Diferente, por exemplo, de burro. Você está falando, não tem como dizer você é burro sem estar querendo te ofender. Exato. Mas eu posso dizer que você está gordo sem estar te ofendendo. Mas aí eu concordo com a Suzane. Frase. Eu não tenho a necessidade de dizer isso em momento algum. Tá o exceto se, sei lá, eu sou médico, fiz o nutricionista, estou recebendo aqui, vou dizer, olha, você está acima do peso, se é vamos pai, tratar se é mãe, isso. vamos cuidar. Agora, né? eu não tenho por que encontrar o João na rua e dizer, ô João, você está gordo, hein? Não vi razão para isso, entendeu? Então não existiria a necessidade de Mas é que está o ponto que eu estou colocando. É que, em algum momento, acabou se reforçando tanto que a palavra gordo ela seria pejorativa, que algo que é só uma descrição do tipo físico da pessoa virou tipo um xingamento. Mas é pela forma de usar. Por exemplo, assim, a gente está aqui... quem que é o Felipe? O Felipe é aquele rapaz ali. Mas qual? O gordo ou o magro? É o magro. Não, é o gordo. Nenhum problema. Mas aí é outra coisa se eu encontro o João na rua e digo, tá gordo, hein, João? Ô, gordo. Por quê? Entendeu? Eu estou querendo reforçar, que é uma coisa negativa. Eu estou dando a peixe de negatividade para o termo. O que eu acho só é que existe uma intenção na palavra que muitas vezes está aí no bullying ou, entendeu? Nessa coisa da pessoa virar uma piada que diminui essa pessoa. Usando a palavra gordo, usando a palavra magro, usando a palavra, sei lá qual é a outra característica mas olha como isso muda. No passado, tipo, hoje em dia jamais você poderia ter um seriado na televisão chamado O Gordo e o Magro. No passado não era nenhum problema isso. Eu não sei, eu acho que não teria problema hoje, não. O problema teve um recentemente aí até, que era alguma coisa nesse sentido. O que eu acho, Leite, é que assim, do mesmo jeito que alguém pode criar um complexo, inclusive de inferioridade, por ser chamado de gordo, e aí os vários adjetivos que estão adicionados a isso, alguém pode criar como é que eu usei a expressão? Um complexo de inferioridade por ser chamado de magro. Por ter virado piada por ser magro. Entendeu? Eu conheço uma pessoa que já era, enfim, adulto, mas não conseguia usar uma camiseta de manga, com uma manga pequena, porque o braço era muito fino. E sofreu bullying na escola o tempo todo porque era muito magro e não conseguia mostrar o braço. Entendeu? Uma pessoa magra, não uma pessoa gorda. Então, o problema não está no gordo e no magro, o problema está na intenção que é usada e como ela encontra esse respaldo em quem recebe a palavra. Como a própria psicopedagoga colocou isso, né? A questão não é a palavra em si, porque o que vem, vamos dizer assim, engatado com isso tudo é que acaba gerando um problema. Então, supostamente não é um problema uma pessoa ser chamada de magro, entende? Veja, dependendo da situação,
ser chamado de magra é até um elogio. É super comum você ver uma mulher falando para outra, amiga, você tá magra, hein? Tipo, gente, isso supostamente é um elogio. Sim, só para quem é realmente, para aquela mulher que é... Então, mas é isso que eu estou colocando. O problema não está na palavra. É o que o Hélio colocou. Está na intencionalidade que você coloca nisso. Então, é o que as pessoas fazem. Porque geralmente a pessoa vai falar que você está magro e ela quer te zoar, ela fala assim, nossa, tá magro, tá parecendo um pau de vira-tripa, uma lombriga. Então, tipo, não, eu tô falando isso porque eu já ouvi isso, e veja, aí a gente tem que saber ir lidando com essas coisas. É a mesma coisa que você falou, vai chamar de gordo, aí vai falar, não, parecendo um botijão de gás, não sei o que lá, que nem aconteceu na revistinha. Então, a intencionalidade disso é que que gera o problema. Não a palavra em si. Eu não sei se eu estou conseguindo ser no claro. fim vai dar na mesma, no meu ponto de vista, embora eu é entendi essa parte teórica Alguém e filosófica. Alguém pode ser chamado de magro, mas olha positivamente ou negativamente. O problema está na palavra ou na intenção? Na intenção, a palavra mas é a mesma. As pessoas sempre usam a intenção com as palavras. Elas não jogam as palavras, como o Hélio colocou ali, para uma referência e catalogar quem é o gordo, quem é o magro ali, quem é o Felipe, o gordo ou o magro. A intenção vem junto com essas palavras. E como a psicopedagoga colocou, esse estigma, quando ele é reforçado demais, ele acaba realmente diminuindo a pessoa. Imagina a criança que está em processo de formação, né, que ela tem que ter uma motivação para a vida e tudo. Ela ouve aquilo repetido tantas vezes na escola, que vai chegar uma hora que ela fala assim, realmente, eu sou a mais feia da turma, eu não consigo correr porque eu sou gorda, eu não passo lugar nenhum, e vai sentir muito para baixo. Ela colocou, olha, a gente que trabalha com educação, a gente realmente tem que fazer essa correção, e a escola é o melhor lugar para isso, né? E acabou o tempo. É o que eu acho. Tipo, o grande lance não está na palavra em si, está na intencionalidade. Uma pessoa pode... Na década de 90, hoje em dia a gente não tem mais isso, mas na década de 90 tinha um problema tinha uma música que falava que loira era burra. Aí você falava para a pessoa, ô, você é loira, hein? Tinha uma intencionalidade na palavra. Hoje em dia, essa música não existe mais. Eu falar que uma pessoa é loira, faz alguma... Tipo, tem alguma adjetivação nisso, além do fato da pessoa ter... Depende muito da entonação que você... Até hoje isso ainda serve. Não, mas é porque a gente viveu os anos 90. Pega uma criança de 10 anos e fala, ô, você é loira. Ela, eu acho que tem efeito ainda. Eu acho, Leite, que não existe palavra destituída de sentido e destituída de significado. Quando você diz alguma coisa, a intencionalidade está lá. Não existem palavras neutras. Talvez você, existe, que é um cara claro que tem autoestima existe, muito bem trabalhada. Gente, a gente tem que ir pro intervalo. Mamãe é que tá rendendo. Isso aqui, ó, tipo, esse quadradinho aqui é vermelho. A intencionalidade, eu defini que esse quadrado é vermelho. Eu não estou dizendo que ele é ruim ou bom. Você é branco. Eu estou dizendo que isso é bom ou é ruim? Não, estou descrevendo você. Nesses exemplos que você está dando, está muito fora de um contexto, então a gente não consegue ver a intenção da palavra. A tua frase foi, não existem palavras sem intencionalidade. Dentro de um discurso... contexto da discussão, né? Claro, dentro desse contexto de discussão que a gente está falando. Dentro de um discurso, eu estou querendo dizer algo, não existe palavra sem intenção. A palavra sempre vai ter uma intenção, sempre vai ter um efeito. Porque você vai usar ela dentro de um discurso, para aquela mensagem que você quer passar, entendeu? Intervalo! E a gente volta já com Leite discordando da gente, mas tendo que ficar quieto porque o tempo acabou. A gente volta e conversa sobre empreendedorismo, que pode gerar até metade das vagas de emprego aqui no Brasil nesse ano. O Redação volta já.